bem-vindos de volta, queridos alunos do nono ano. E nós vamos dar continuidade. Essa é a nossa segunda aula da semana e ela vai ser dividida em 2 vídeos, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre... Da primeira aula a gente falou sobre a Revolução Industrial, né? Principalmente sobre a Revolução 4.0, mas aí a gente fez uma recapitulação sobre as 3 revoluções anteriores, tá? E a gente vai continuar falando sobre esse assunto de evolução, revolução, porém agora dentro da questão da agropecuária, das fontes de energia, tá? E eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá certo? Então, na primeira a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da agropecuária, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, produção agropecuária, a gente estudou isso, né? Vocês devem ter estudado isso lá no 4º ano, no 5º ano, né? Nos setores da economia, e aí a gente fala do setor primário. Então, a agropecuária, ela é uma atividade econômica do setor primário da economia. E ela consiste em quê? Ela é um conjunto de atividades primárias, estando diretamente associada ao cultivo de plantas, ou seja, a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária, né? Para quê? Para o consumo humano ou para o fornecimento de matéria-prima na fabricação de roupas, medicamentos, combustíveis ou biocombustíveis, produtos de beleza, entre outros. Então, a atividade agropecuária ela não é voltada apenas para o consumo humano, para a alimentação, mas vários dos produtos que são cultivados, que são produzidos pela agropecuária, servem também de fonte de matéria-prima para outras atividades, principalmente para a indústria, né? Ou a indústria de alimentos, ou a indústria de medicamentos, ou a produção de biocombustíveis, como, por exemplo, as lavouras de cana-de-açúcar, né? Que hoje servem tanto para produzir o alimento, como também para a fabricação de combustível, como o álcool, que é utilizado nos automóveis, né? E vários outros tipos de produtos também, tá? Esse segmento da economia é um dos elementos que compõem o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, de um determinado lugar. Então, só para a gente relembrar aqui, o que significa PIB, né? Produto Interno Bruto, mas o que é isso? É toda a somatória de produção que é realizado dentro de um país durante um período, durante um ano, né? No caso do Produto Interno Bruto é a somatória de tudo que é produzido na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, na prestação de serviços de um país, tá? O desenvolvimento industrial ocorrido a partir do século XVIII não ficou restrito às cidades. Também provocou alterações no modo de vida, aliás, no modo de produzir e de trabalhar no campo, com a mecanização da produção e o uso de substâncias como fertilizantes e agrotóxicos. Então, assim, quando a gente falou da Revolução Industrial, essa Revolução Industrial ela não ficou restrita apenas ao ambiente da cidade ou das fábricas. As inovações tecnológicas elas aconteceram em vários ramos. A pesquisa ela foi desenvolvida, as atividades de pesquisa elas foram desenvolvidas em todos os setores e também no setor agrícola ou agropecuário, criando novas maneiras de cultivar, criando produtos para eliminar as pragas das lavouras, né, como os agrotóxicos para matar as pragas e também os fertilizantes para fazer com que a produção ela seja mais rápida, né, que produza mais em menos tempo. E também a gente tem que falar sobre a evolução na agricultura, sobre as sementes melhoradas, né, geneticamente modificadas, especialmente
Hoje nós temos sementes melhoradas na produção da soja, na produção do milho, né? Que são sementes que são melhoradas geneticamente para se tornarem mais resistentes a determinados tipos de praga, né? E também para com a uva, por exemplo. Muitos agrônomos já produziram modificações para que a uva ela produza sem semente, né? Então, aquelas uvinhas roxas sem semente são uvas que foram alteradas geneticamente e ganharam características novas, assim como vários outros alimentos, tá certo? Então, a Revolução Industrial ela também foi estendida para o campo, para as atividades agrárias, tá? Nos últimos 20 anos, milhares de hectares de terra agricultáveis, principalmente nos países do sul, vêm sendo compradas ou alugadas por grandes empresas, muitas delas transnacionais, para a produção voltada para a exportação e a indústria. Como assim? Os países do sul representam aquela divisão lá entre países do norte, países do sul. Países do sul são os países subdesenvolvidos e os países do norte, os países desenvolvidos. Então, esses países, percebendo a importância da atividade agrária, né, ou seja, é necessário que haja uma produção de alimentos em grande escala também, né? E aí eles têm alugado ou comprado essas terras nos países subdesenvolvidos e essas empresas multinacionais que são ligadas ao agronegócio, né, para a produção e a industrialização de alimentos, têm comprado essas terras porque nos países de origem, nos países ricos, já não há mais espaço para essas atividades, ou as terras já estão todas comprometidas, ocupadas, né? E aí eles procuram expandir essa atividade. E aí procuram os países subdesenvolvidos que ainda apresentam uma grande quantidade de áreas improdutivas, né? Inclusive aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, são empresas multinacionais que se apropriam dessas áreas e, de certa forma, prejudicam os pequenos produtores, os produtores mais que a gente chama de agricultura familiar, né? Porque perdem a oportunidade, né, de produzir. No Brasil, temos uma região conhecida como Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ou seja, essa palavra ela é a junção da inicial, né, de cada estado. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, que onde mais de 20 empresas transnacionais atuam cultivando produtos como algodão, cana-de-açúcar, trigo e soja, né? E aí, como eu disse, isso faz com que os pequenos produtores eles prejudiquem, porque eles não podem competir com a grande receita econômica que essas multinacionais elas têm. Elas tanto têm dinheiro como têm tecnologia, né? Trabalham utilizando máquinas modernas e elas podem pagar pela terra. Infelizmente, os pequenos produtores acabam tendo que vender essas terras e aí incentiva também a questão do êxodo rural, a saída desses produtores para a cidade, porque dentro da zona rural, ali no seu ambiente nativo, eles não têm como sobreviver, não têm como se manter. E acaba tanto prejudicando, cedendo as terras nacionais, né, para essas empresas, que acabam produzindo de acordo com seus interesses, né, e também prejudicando a produção dos pequenos agricultores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a segurança alimentar e o que é que isso tem a ver com a agropecuária, né? A segurança alimentar é o direito que todo cidadão deve ter ao acesso permanente de alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Ou seja, eu tenho o direito de ter diariamente ali uma alimentação que seja suficiente para suprir as minhas necessidades diárias de energia, de alimento, sem que com isso eu precise comprometer as minhas outras necessidades básicas, como o acesso à educação, à moradia, a tratamentos de saúde.
que a gente sabe que uma grande parcela da população mundial passa por isso, inclusive no nosso país, né? Tem muitos cidadãos brasileiros que acabam sofrendo realmente com a fome, né? Não tem condições de ter ali nem o alimento diário, né? Nem uma das refeições que é mínima diariamente. Mas o continente que mais sofre com a fome, com a pobreza extrema, a gente sabe que é o continente africano, né? Então, em 2012, os países do G8, que são os países mais ricos do mundo, né? A Itália, os Estados Unidos, o Reino Unido, né? Juntamente com várias outras instituições, lançaram a nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional, cujo objetivo era tirar 50 milhões de africanos da pobreza e erradicar com a fome na África até 2022. Erradicar, a gente sabe que não vai, né, gente? Porque, infelizmente, sempre vai haver a desigualdade e a má distribuição dos recursos no mundo, né? Em toda a sociedade, infelizmente. Mas esses países eles se propuseram, não só eles, como também algumas organizações não governamentais, né, e associações de agricultores, se disponibilizaram a realizar esse projeto para tentar diminuir a fome na África. Porém, existe alguns pensadores, né, alguns cientistas, eles temem que essa iniciativa ela seja só mais uma maneira de dominar as terras agricultáveis e impor aquilo que as grandes multinacionais querem produzir, tá? Então a gente vai ver que eles temem o quê? Que isso seja uma maneira de controlar a produção, favorecendo as multinacionais, né? Ameaçando o direito dos pequenos agricultores do continente, né? E infelizmente que seja mais uma maneira de, entre aspas, colonizar o continente e explorar os seus potenciais, né? Então essa aliança ela tem sido apontada como uma forma de países e multinacionais aumentarem o controle sobre a agricultura na África, definindo aí os produtos a serem cultivados e os recursos utilizados, vendendo sementes, agrotóxicos e implementos agrícolas aos agricultores, ou seja, eles temem que isso seja só mais uma forma de fazer com que esse continente continue sendo dependente dos países mais ricos, né? Não só na questão de tecnologia, mas também na produção agrícola, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? E eu vou finalizar aqui essa primeira parte do vídeo e aí no próximo a gente dá continuidade. Um beijo para vocês.